Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Zona de Impulso. Eu me chamo Samara Milério, sou diretora aqui da Impulsionar e quero convidar vocês nessa aula de hoje a repensar aí a sua carreira na área de RH. Nós vamos falar sobre um tema bem interessante, onde eu vou compartilhar com vocês algumas dicas, algumas orientações do que vocês podem fazer para crescer na sua carreira de RH. Então, geralmente, quando a gente está nessa área, a gente pensa assim, bom, como é que eu faço para crescer na minha carreira, para expandir? E isso seja você aí uma pessoa que está ainda na faculdade, que está começando aí na área, ou está querendo ingressar nessa área, ou seja você um profissional que já está na área e quer realmente dar um salto aí na sua carreira. Nosso objetivo hoje é esse, é poder te ajudar a fazer, né, essa transição, esse crescimento aí dentro da sua área profissional, tá certo? E eu quero começar essa aula de hoje falando um pouquinho sobre a importância desse termo que nós temos escutado tanto, que é o lifelong learning. O que significa esse termo que está sendo tão utilizado nos dias de hoje? O lifelong learning nada mais é do que você se colocar na vida, né, seja pessoal, seja profissional, como um eterno aprendiz, né? Então, ele está falando aí de um aprendizado que acontece de forma contínua. E isso independe da idade que você tem, do tempo de experiência que você tem. Isso envolve você se colocar nessa postura de aprendiz, né? Então, colocar-se nessa postura envolve você reconhecer que você, por maior que seja a sua experiência, a sua formação, o seu conhecimento, você não sabe de tudo, tá? E nós vivemos num momento de tantas mudanças que é quase que impossível alguém dar conta de todos os conhecimentos, abarcar aí todo o domínio de uma área específica de conhecimento. Então, a todo instante, nós podemos e devemos, sim, estar aprendendo algo novo que possamos colocar aí a serviço do próximo e também a serviço da sua própria carreira. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre esse tema, tá? Então, eu quero começar aqui falando um pouquinho para vocês, né, da diferenciação entre hard e soft skills, tá? Então, skills significa habilidade, passar um pouquinho aqui. Então, skills vem do inglês, né? Significa, na verdade, habilidades. E hard skills são as capacitações técnicas que o profissional traz na sua formação. Então, é todo aprendizado que ele vai conseguir tangibilizar em um currículo, por exemplo. Então, a formação que ele fez, se ele fez uma faculdade, se ele fez uma pós-graduação, um mestrado. Então, são aspectos, né, das habilidades, das capacitações técnicas que ele consegue, inclusive, colocar lá no currículo, certificar, apresentar aí algo que comprove que ele tem essa formação, essa capacitação técnica. E aí, tanto no aspecto do certificado, do diploma, mas também no aspecto da habilidade, da capacidade de saber fazer, né? Então, vou pegar aqui um exemplo de uma pessoa da área de design, por exemplo. Geralmente, um design ele tem um portfólio, então ele pode ter o currículo dele, onde ele vai demonstrar aí os cursos que ele fez, as formações que ele fez dentro dessa área, de repente os programas que ele domina, mas ele pode também apresentar aí, paralelo ao currículo dele, um portfólio, onde ele mostra aí um pouco do trabalho que ele já desenvolveu. E a partir disso a gente consegue visualizar, de certo modo, as habilidades que ele tem também no aspecto do fazer, tá? Então, as hard skills, elas são mais tangíveis, no sentido de que eu consigo visualizar com maior facilidade. E quando eu falo das soft skills, né, basicamente eu estou falando que, enquanto a hard eu estou falando das competências técnicas, nas soft skills eu estou aí falando sobre habilidades pessoais, comportamentais, atitudinais. E essas habilidades, elas são, num primeiro momento, muito difíceis da gente tangibilizar. Mas, claro, nós que somos profissionais da área de RH, utilizamos, sim, diversas técnicas
onde nós podemos identificar essas soft skills, essas habilidades, né, essas competências comportamentais, até mesmo no processo seletivo, fazendo uma entrevista, aplicando algumas avaliações comportamentais, submetendo esses candidatos a algumas dinâmicas de grupo, onde a gente pode visualizar com mais clareza se o candidato tem ou não essas competências, essas soft skills, né? E, por outro lado, também quando a gente passa a conviver com as pessoas, né, no ambiente de trabalho, a gente consegue também observar, através da convivência, e identificar se esse profissional tem ou não aquelas competências que são mais comportamentais, tem a ver com comportamentos, né? Então, de um lado, eu tenho aí as hard skills, que são competências técnicas, que vêm dos conhecimentos, da sua formação, das habilidades, ou seja, das experiências que você também foi adquirindo ao longo da vida, da sua carreira. E, por outro lado, eu tenho as soft skills, né, ou competências comportamentais, que são aquelas competências que têm a ver também com a sua personalidade, com o seu estilo pessoal, e demonstra, né, forças que você tem, mas também pode revelar aí algumas fraquezas, algumas dificuldades e de repente, aspectos comportamentais que você precisa desenvolver para ter um sucesso aí, para ter um crescimento na sua carreira, seja a área que você estiver, na área de RH ou qualquer outra área, tá? E aí eu pergunto, é mais fácil a gente desenvolver uma hard ou uma soft skills? Né? E aí você vai me dizer, Samara, é bem mais fácil a gente desenvolver as hard skills do que as soft skills, né? Porque as soft skills, elas têm a ver com aspectos da nossa personalidade que vão sendo construídas, enfim, lá atrás, e não é tão fácil a gente mudar um comportamento como a gente acender e apagar a luz de um abajur, por exemplo, né? Então, ela vai demandar um esforço maior de mudança comportamental, mudanças de padrões, de paradigmas, de crenças, enquanto que as hard skills, não. Eu posso simplesmente, no momento que eu digo eu não tenho domínio sobre como fazer uma entrevista para avaliar se esse candidato tem ou não um fit cultural, eu posso me submeter aí a novos aprendizados, me abrir para isso, fazer cursos, assistir vídeos, participar de aulas, né, da zona de impulso, onde você vai conseguir absorver novos conhecimentos que vão te dar um direcionamento se, de fato, você tem que ir por um caminho A ou B, tá? Então, ele é mais, não estou dizendo que é fácil desenvolver hard skills, a gente vai demandar o nosso tempo, o nosso esforço, claro, como tudo na vida. Mas ele acaba se tornando mais fácil, sim, uma vez que eu identifico que eu quero melhorar aquele conhecimento naquele aspecto, né, ou naquela área específica, eu vou direcionar e vou em busca desses conhecimentos. E hoje a gente tem um universo aí maravilhoso de muita informação à nossa disposição. Diferente das soft skills, que vai exigir também um esforço. E eu acredito muito que quando a gente quer, a gente pode sim se desenvolver. Inclusive, essa semana eu fiz um post falando sobre o meu primeiro treinamento. E foi engraçado, porque o meu primeiro treinamento, eu estava sendo remunerada, fiquei super feliz. Puxa, ainda estou saindo da faculdade, já vou dar meu primeiro treinamento remunerado. E fiquei toda feliz. Mas, gente, a verdade é que o meu primeiro treinamento foi um verdadeiro fracasso, né? Inclusive, pediram para repetir a turma do treinamento com outro instrutor, porque tinham odiado a instrutora. E simplesmente porque eu era uma pessoa que eu ainda nem tinha me formado, ainda estava concluindo a minha formação, não tinha uma experiência de vida, de mercado, experiência profissional que pudesse agregar e fazer um link com aquele tema que eu estava trabalhando, com aquele público. E eu tinha tudo muito bem estruturado, mas assim, eu não tinha a experiência, né? O saber fazer. Então, não foi legal essa minha primeira experiência. Na verdade, não foi legal para as pessoas, porque para mim, claro, é frustrante você saber que pediram para repetir, mas para mim foi uma experiência importante para que eu pudesse perceber
o que eu precisava desenvolver para estar naquele lugar, de treinar pessoas, de desenvolver pessoas, de ensinar. Eu ainda não era professora nessa época, mas eu tinha um desejo de ensinar, de dar aulas. Eu sempre gostei de fazer isso, mas me faltavam algumas habilidades, como, por exemplo, me expressar melhor em público, e, enfim, talvez planejar melhor o processo de ensino, de aprendizagem, e foram fatores que eu pude, ao longo da minha trajetória, ir treinando e ganhando experiência, habilidade, para que hoje, né, graças a Deus, ninguém nunca mais pediu para repetir em uma turma de treinamento aí comigo, né, ou que fosse com outro instrutor, né. Pelo contrário, muitos pedem até para repetir, que seja comigo e tudo, e isso eu não falo como, né, como uma forma de aparecer de modo algum, mas assim como um motivo de gratidão e também de superação. Porque é muito bom você poder olhar para trás e saber assim, poxa, que bom que está acontecendo agora, porque isso foi fruto, fui eu que me coloquei nesse lugar, né? Fui eu que fui construindo essa carreira, essa trajetória, que fui superando, né, muitas dificuldades, muitos medos, às vezes, que a gente tem de se expor, de se colocar e tudo, e me fizeram estar nesse lugar que hoje eu estou, de poder estar aqui compartilhando com vocês, por exemplo, um pouco do meu conhecimento, dos meus estudos, dos meus aprendizados, tá? E eu quero falar um pouquinho agora como crescer na carreira de RH, né? A gente falou aí das hard skills, das soft skills, mas eu quero focar essa nossa aula de hoje, né? Eu quero que vocês saiam dessa aula realmente com um direcionamento bacana, e que vocês possam, de fato, né, fazer essas duas coisas que eu estou colocando aqui no slide para vocês. Primeiro, é identificar se o seu propósito pessoal pode ser potencializado com o que você vai fazer na área de RH. Porque você que está me assistindo aqui nessa aula, pode ser alguém que já está na área de RH ou está querendo fazer uma transição para essa área. E para que você saiba se a área de RH é a área certa para a sua vida, né, profissional, você precisa identificar se aquilo que você tem como propósito pode ser potencializado com as atividades, com o que você vai fazer dentro da área de RH. E o segundo ponto para você crescer na carreira é fazer um processo de desenvolvimento das hard e das soft skills que eu falei anteriormente. Quais são as hard e as soft skills que são necessárias para essa atividade, para ser um profissional de RH bem posicionado, bem sucedido na área de RH de qualquer empresa e que consegue, de fato, agregar para a vida das pessoas, que consegue, de fato, levar transformações para esse negócio, porque pessoas são muito importantes no negócio. Então, teoricamente, essa área é para ser uma das áreas mais importantes da empresa, não em demérito a nenhuma outra, porque nenhuma outra vai funcionar sem pessoas, simplesmente por isso, né? Então, esses são os dois pontos que eu quero fundamentar aqui a nossa aula, e eu quero que você saia dessa aula de hoje com esses dois pontos bem claros na sua mente, ok? Então, vamos para frente. Primeiro ponto que você precisa fazer é identificar o seu propósito. E pensar qual é o teu propósito envolve você também fazer um resgate aí na sua memória de momentos em que você se sentiu, por exemplo, muito orgulhoso de fazer um determinado trabalho, tá? Então, assim, qual que foi a contribuição que você deu nesse trabalho? Então, para aí um pouquinho, um minutinho e pensa. Qual que foi um momento, um local que você passou que você se sentiu extremamente orgulhoso, orgulhosa de fazer esse trabalho? E, estando nisso, por que você ficou orgulhoso ou orgulhosa de fazer esse trabalho? Qual foi a contribuição que você deu? O que você fez nesse momento aí, que para você ficou marcado aí como um momento que você se sentiu extremamente, né, feliz, orgulhoso do trabalho que você fez? E, última pergunta, qual foi o impacto que essa contribuição trouxe para as outras pessoas? Porque tudo que a gente faz impacta o outro, de algum modo. E eu quero que, eu compreendo que se esse momento da tua vida, da tua trajetória profissional, te deixou feliz, orgulhoso, né? É porque você conseguiu, de fato, impactar
outras pessoas através do teu trabalho. Esse é o verdadeiro trabalho com significado. É um trabalho que a gente sente que a gente está contribuindo com a vida do outro através daquilo que a gente faz. Então, quero que vocês parem, pensem um pouquinho, anotem essas perguntas, se não conseguirem, né, que essa resposta venha para vocês nesse momento, registrem essas perguntas para que você possa pensar sobre elas. E pensando sobre elas, você vai afunilando e chegando aí na definição aí desse seu propósito, tá? Porque o propósito, fundamentalmente, ele tem que ter uma contribuição que você dá e o impacto que você promove aí com essa contribuição na vida de outras pessoas. Quando você consegue conectar aquilo que você faz com aquilo que impacta outras pessoas, a gente pode dizer que você está realizando aí o seu propósito e conseguindo agregar na vida de outras pessoas, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. Então, por exemplo, vou falar aqui um pouquinho do meu propósito, que é impulsionar transformações positivas na vida das pessoas, nas empresas. E como é que eu faço isso? Através do meu trabalho. Eu dou aulas, certo? É o que eu faço. Mas por que eu faço isso? Porque para mim é gratificante ver que quem está aí do outro lado pode estar aprendendo algo que vai refletir e vai, de fato, trazer alguma transformação para a sua vida. Eu dou aulas na universidade porque para mim é prazeroso ver profissionais que estão em formação e eu saber que eu fui parte daquela formação daquele profissional. E daqui a alguns anos eu vou encontrar eles nas empresas deles, enfim, em trabalhos diferentes, em clientes que a gente tem, que a gente acaba encontrando. E é muito gratificante para mim saber que eu fui parte dessa trajetória. Quantos RHs nós já tivemos a oportunidade aqui na Impulsionar de implantar em diversas empresas que não existia RH. E aí, olha como que é gratificante para mim poder mentorar esses profissionais para eles implantarem uma área de RH na empresa que não tem, para que essa área seja uma área reconhecida, valorizada, para que as pessoas digam assim, poxa, como é que essa empresa passou tanto tempo sem ter um RH, né? E aí é muito, muito gratificante a gente ver que através desse trabalho do RH, a empresa pode tomar uma nova forma, ter uma nova cara, ter uma nova forma de reconhecer, de valorizar as pessoas, né? Então, assim, isso é muito gratificante. E cada vez que isso vai acontecendo, eu estou vendo o meu propósito se realizando. Qual é o propósito? Eu estou vendo que eu estou conseguindo impulsionar ali transformações positivas através desses profissionais que eu estou formando, né? Então, essa transformação positiva que eu procuro levar através do meu trabalho, ela vem muito dessa questão do compartilhar, do ensinar, do empoderar pessoas para que elas possam, através da luz própria que elas vão tendo, né, através do conhecimento, da segurança, para que elas possam ir colocando aí o trabalho delas em ação e levando melhorias, transformações também para a empresa, para o local onde eles estão, certo? Então, quero que vocês pensem aí nessas perguntas para poder pensar um pouquinho no propósito de vocês. E isso vai ser fundamental, porque se eu quero crescer na área de RH, primeiramente eu tenho que saber, é nessa área que eu me sinto realizando o meu propósito? Porque se não for, é melhor você ir em busca de outra coisa, né? E quantos profissionais nós encontramos que estavam em outras áreas e descobriram que cuidar das pessoas dentro da empresa, de garantir o engajamento das pessoas, era realmente o que eles gostavam. E pessoas que estão vindo aí de outras áreas, do direito, enfim, de diversas áreas a gente já viu, né? Porque isso não é mais barreira, a gente vai falar isso aqui hoje, tá certo? Então, isso é muito importante a gente identificar qual que é o nosso propósito e até que ponto esse propósito ele está aí presente nessa área. De que maneiras eu posso colocar em prática o meu propósito dentro da área de RH? Se você descobre que você consegue sim colocar o seu propósito em prática dentro da área de RH, então você já está bem, porque você está no lugar certo, tá? E aí o teu trabalho ele vai ter significado. Cada coisa que você faz, cada atividade, cada processo vai ter um porquê. E qual que é esse porquê? É o seu propósito, é ele que vai te mover
quando você encontrar as dificuldades, os obstáculos, ou você acha que você não vai encontrar isso? É claro que vai, em todo lugar você vai encontrar. Eu vejo profissionais assim, mas nessa empresa eu encontro mil barreiras, é o gestor que não dá autonomia, é um líder que embarreira tudo, enfim. E aí eu paro e olho, bom, mas peraí, líder difícil vai ter em qualquer lugar que você for. Então é melhor você aprender a lidar com ele aqui, né? Então, chega de estar dizendo, o problema é o outro. Traz isso para você. Como é que você pode melhorar? Ele está aí dominando tudo, ele não consegue te ouvir, mas você consegue falar de uma forma vamos dizer assim, persuasiva, de uma forma que consegue trazer ele para perto de você. Às vezes o problema está com você, na forma que você está falando, né? E você está aí colocando a culpa no outro. Então, assim, muito importante a gente ter essa atitude aí de autorresponsabilidade também, em relação ao que a gente faz dentro do RH ou dentro de qualquer outra área, tá bom? O propósito, ele vai trazer aí um trabalho mais significativo, um trabalho mais relevante. Então, isso é fundamental para você que quer crescer na carreira de RH, mas para qualquer profissional que quer crescer em qualquer área, que quer, inclusive, saber se está na área certa ou não. Né? A gente trabalha aí no RH com às vezes, um redirecionamento de carreira, uma orientação. Então, eu recomendo muito que vocês comecem qualquer trabalho desse tipo, ajudando a pessoa que está aí com você a pensar sobre se esse propósito tem de fato a ver com vamos dizer assim, com esse trabalho, porque se não tiver, o trabalho vai ser sem significado e, consequentemente, vai ser um trabalho que não consegue ter vamos dizer assim, um impacto nas outras pessoas, que não consegue trazer contribuição, certo? Então, primeiro ponto, falamos aqui sobre o propósito. Eu gosto também muito dessa frase da Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz o seguinte: o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela, o oceano será menor. Então, muitas vezes você está aí achando que, mas meu trabalho é muito pouquinho, ninguém reconhece, ninguém valoriza. E o seu trabalho é sim uma gota no meio de um oceano, né? Porque esse oceano, esse universo empresarial da gestão, são vários fatores que interferem. Mas tenha certeza que se não for o seu trabalho, se não for a sua gotinha aí, o seu cuidado com as pessoas, a sua busca de desenvolver, você também não vai conseguir, né, que esse resultado aí aconteça, né? Esse resultado aí vai ser impactado. Então, o teu trabalho é sim importante. A primeira pessoa que tem que achar isso é você, tá? E aí vamos falar aqui, antes da gente falar, quais são as hard e as soft skills que você precisa desenvolver para crescer aí na sua carreira. Eu quero trabalhar aqui um pouquinho com vocês a questão do mindset, tá? Então, eu trouxe aqui esse quadro para a gente tentar entender um pouco e vocês poderem fazer uma reflexão em qual zona vocês se encontram, tá? Então, uma primeira zona que a gente encontra aqui é a zona de conforto. O que tem aí na zona de conforto? É aquela zona em que a gente se sente seguro, a gente se sente no controle. E aí, essa zona de conforto, muitas vezes, ela é perigosa, porque ela nos coloca, de certo modo, num local de acomodação, onde a gente não tem muita oportunidade de crescimento. E a gente fica ali naquela área, naquela zona, com a falsa ilusão de que a gente tem o controle. E, de fato, minha gente, nós não temos o controle de nada. Está aí o coronavírus que veio, né, essa pandemia toda, e parou o mundo inteiro. Então, olha só quanta tecnologia, quanto recurso, e a gente não foi capaz, né, e o mundo não foi capaz de parar. Veio aí um vírus desse e dá uma rasteira em todo mundo. Então, você que achava que tinha o controle de tudo, de repente você se vê totalmente sem controle de nada, se você vai poder sair hoje ou amanhã. Então, passamos aí vários meses isolados e, enfim, tivemos que nos reinventar, sair dessa zona de conforto pela pressão da situação, né? Nós tivemos que trabalhar de formas diferentes, enfim. E aí, quando você começa a sair dessa zona de conforto, a primeira zona que você vai visitar é a zona do medo. E nessa zona do medo, o que é que tem?
tem falta de autoconfiança, tem insegurança, tem aprisionamento na opinião do outro. O que será que o outro vai achar? O que será que o outro vai pensar? É uma zona onde eu começo a dar desculpas. Ah, o problema não é comigo, o problema é o líder que não me ajuda. O problema é, enfim, a falta de apoio, é a falta de incentivo. Então, esse universo das desculpas e da falta de autorresponsabilidade, ele ainda está aí presente nessa zona do medo, né? E o medo é um sentimento humano, né? É uma emoção humana, então nós temos também que respeitar isso. Mas à medida que a gente vai reconhecendo, né, essas emoções e vai nomeando essas emoções e entendendo, eu estou fazendo isso, eu estou dando essa desculpa, mas na verdade eu estou com medo porque eu não sei como mudar. E aí a gente vai crescendo, a gente vai saindo dessa zona de medo e vai entrando aí numa zona de aprendizado. E essa zona de aprendizado, o que é que nós temos? Nós temos aí um espaço onde a gente já vai começar a lidar com desafios, com problemas, né, de uma forma que a gente vai tendo que lidar, porque é o jeito. Então, aí, né, estou pegando aqui o exemplo do coronavírus, da pandemia, porque está mais recente. Mas, de repente, por exemplo, eu tive que me ver em casa, trabalhando de casa, com 2 crianças pequenas, sem ninguém para me ajudar, né, assim, de secretária, babá, enfim. E eu tive que lidar com esses desafios. Como é que é você ter que dar uma aula ou você ter que fazer uma palestra, um workshop com 2 crianças pinotando atrás de você, né? E você vai tendo que pensar e tentar entender como é que você se organiza nesse novo contexto. De repente, você está ali com seu filho e seu filho agora tem que fazer uma tal de uma aula online e você tem que se adaptar, né? Tem que aprender como é que vai ser esse novo espaço aí que está se desenhando. Então, é uma zona de aprendizado, e essa zona de aprendizado, ela traz também com ela a possibilidade de você adquirir novas habilidades. E você vai, pouco a pouco, aumentando aí essa zona de conforto, né? Você vai estendendo aí essa sua zona de conforto, vai saindo dela, entrando na zona de medo, passei da zona de medo, vou para a zona de aprendizado, e aí eu vou entrando finalmente numa zona que a gente pode chamar aqui de zona de crescimento. O que é que tem nessa zona de crescimento? Tem um momento onde eu vou, né, definir, né, novos objetivos, eu vou encontrar aí um propósito, é um momento onde eu já vou estar mais consciente e aberta à possibilidade de viver os meus sonhos, de conquistar novos objetivos. Ou seja, é um momento onde eu me dou a oportunidade de dar um passo a mais e, com isso, crescer, me desenvolver. Né? Muitas vezes é mais fácil a gente ficar ali, né, naquele cantinho, encolhidinho, né, quentinho, gostosinho, mas nem sempre esse cantinho, quietinho, gostosinho, ele vai levar você para um patamar diferente, para um patamar de crescimento. E o que é que isso tem a ver aqui? A gente está falando de crescimento da sua carreira na área de RH. O que é que esse quadro todo aqui está mostrando? Está mostrando isso, que você tem que olhar aí onde você está e perceber qual é a área que você está se sentindo seguro e no controle, mas que, na verdade, você está ali na sua zona de conforto e que você precisa expandir, que você precisa dar um passo a mais. Porque se essas dificuldades estão aparecendo aí para você, é para que você aprenda com elas, não é? Para que você possa se desenvolver, para que você possa crescer. E agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as hard skills, tá? E eu quero falar aqui um pouquinho que geralmente a área de RH, ela tem pessoas profissionais que têm uma formação bem na área de psicologia, pedagogia, puxam muito essas formações na área de humanas, né? E também na área das ciências aplicadas, como administração. Mas, assim, quando você pensa em RH, você pensa, né, geralmente num profissional que ou é psicólogo, ou é um pedagogo, ou é um profissional formado em serviço social. Por quê? Porque cuidam das pessoas, cuidam do humano, ou é gestão de RH, ou administração também, que tem uma linha, né? Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Que hoje nós estamos desconstruindo muito esse aspecto da formação. Em que sentido? No sentido de que hoje, né, a formação inicial nem sempre ela está sendo mais tão relevante, né,
ou, vamos dizer assim, uma pré-condição para que você seja bem-sucedido numa determinada área. Eu posso ter aí um profissional da área da psicologia ou de pedagogia, que seriam áreas, ou gestão de RH, que seriam áreas que a pessoa teria tudo para ter sucesso na área de RH e, ao mesmo tempo, essa pessoa não ter, né? Então, a formação, ela não é garantia, como nós falamos anteriormente, de que o profissional vai ter uma carreira bem-sucedida. Inclusive, vocês já devem ter percebido aí um movimento em algumas empresas que estão abolindo essa questão da formação. A pessoa pode ter uma formação aí em qualquer área, mas se ela tem, vamos dizer assim, comportamentos, né, tem uns soft skills alinhados, se ela se identifica, se ela tem como propósito um propósito que é coerente com o que aquela área tem, então isso vai passar a ter mais sentido, certo? Ah, Samara, mas ainda existe muito preconceito, né? Tem muitas empresas que vão buscar um profissional na área de RH e querem um psicólogo, ou querem um pedagogo, ou um administrador, enfim. E aí, como é que fica, né? E aí você vai ter que investir, né, em ampliar a sua formação, porque você não vai ficar também só nessa formação aí da graduação, da faculdade, certo? Então, a gente precisa ir ampliando também. E essa formação, ela não deve ser barreira se você quer trabalhar nessa área, porque nós temos acompanhado, sim, aqui nós mentoramos muitos profissionais que estão ingressando na área de RH, e nós temos vários profissionais que vêm de outras áreas, né? Já vimos engenheiros, já vimos advogados, que realmente se identificaram com a área de RH, surgiu oportunidades e realmente foram buscar conhecimentos complementares. E, gente, tudo que a gente aprende numa formação não fica restrito só à parte técnica, né? Tem muito mais aspectos que ampliam a nossa visão quando a gente faz uma formação aí, uma graduação, por exemplo, certo? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso também, de não ficar preso ou você mesmo se limitar, porque às vezes o que eu vejo é que muitos profissionais, eles mesmos se limitam, porque eu não sou psicólogo, porque eu não sou isso, né? Uma coisa é você querer fazer um curso, né? Eu sou, sei lá, um administrador, estou na área de RH, e eu quero fazer um curso de psicologia porque eu quero ampliar, porque eu quero aprender mais sobre o comportamento humano, é diferente, certo? Mas dizer que você necessariamente precisa, né, dessa formação, eu acho que acredito que é errado, porque você pode buscar esses conhecimentos de outras formas, certo? Como, por exemplo, nas formações específicas. Eu saí colocando aqui vários pontos que um profissional de RH precisa investir numa formação específica, por exemplo, para entender sobre cultura, sobre recrutamento e seleção. Então, imagine que você é um profissional que vem de outra área, nunca recrutou, nunca selecionou, que é um básico que você pode fazer, um curso, né, mais curto, mais rápido, que te oriente como fazer o recrutamento e seleção, como usar técnicas seletivas, como é que você vai treinar e desenvolver pessoas, o que é que você tem que entender sobre liderança, sobre desenvolvimento de lideranças de pessoas, né? Sobre avaliação, gestão de desempenho, engajamento. Então, assim, são vários temas, né? Hoje, vocês estão tendo que aprender também sobre o quê? Ferramentas da qualidade, análise de dados, inteligência artificial na gestão de pessoas, sobre a questão até mesmo econômico-financeira, né? Sobre a visão de negócio. Então, assim, são conhecimentos específicos. E se você não tem, você tem que buscar. E como você vai buscar, daqui a pouco a gente vai falar das estratégias, certo? Mas se eu tenho se eu me deparo com aquela dificuldade e eu não vou em busca, eu estou limitando ali. Se eu fico na minha zona de conforto, porque eu não quero fazer um curso, porque um curso custa caro. Então, assim, você está limitando a sua carreira, o seu crescimento. Porque você poderia crescer muito mais se você tivesse conhecimento, uma formação mais específica, e eu não estou dizendo que a formação específica, você ter um curso, vai mudar tudo. Não. Mas você precisa saber o que tem que fazer para você poder colocar em prática. Né? Você não pode chegar colocando em prática uma coisa de qualquer jeito, se já tem alguém que já pensou aquilo, se já está discutindo aquele tema, se tem formas diferentes de trabalhar aquela realidade, certo? E vamos falar aqui também das soft skills. Né? Quais são as soft skills que estão sendo mais demandadas na área de RH?
Primeiramente, a questão do forte senso de propósito. Você tem que ser um profissional que está ali porque é o teu propósito estar na área de RH, na área de pessoas, porque você gosta de desenvolver pessoas, você quer trabalhar um ambiente de trabalho que promova o engajamento, e você vai ser também um profissional que vai trabalhar o propósito e a cultura dentro da sua empresa. Então, você tem que ser uma pessoa que está realmente movida por aquilo, né? A empatia é uma capacidade que é indiscutível para a área de RH. A gente tem que saber se colocar como humano, né? E muitas vezes a área de RH é tudo menos humana. Então, essa empatia ela é fundamental. O trabalho colaborativo, a competência aí de colaboração, de liderança, porque você precisa liderar ali times, embora você não seja um gestor específico, né, de uma equipe, mas você tem uma liderança com todas as pessoas dentro da empresa. Todas as pessoas, quando têm alguma dificuldade, quando querem selecionar, treinar, desenvolver, resolver um conflito, elas demandam pelo profissional de RH, porque querem ajuda, né? Então, ter um pensamento também aí estratégico sobre o negócio, entender um pouco sobre esse aspecto da gestão, né, é fundamental, mas acima de tudo, né, não só o conhecimento técnico, mas acima de tudo, ter a capacidade de pensar de forma estratégica. É melhor fazer isso agora ou depois, né? Analisar o contexto. Isso tem a ver com uma competência mesmo de atitudinal, comportamental. Capacidade de inovação, para que você possa trazer o novo, para que você possa provocar mudanças. Eu gosto muito do Dave Urich, que ele fala muito desse papel do RH como alguém que vai ser um agente de mudanças. E se você não está ali para propor mudanças, para que tudo fique da mesma forma, então você não está sendo protagonista de um novo momento aí e de crescimento para as pessoas. Então, essencialmente, você tem que ser uma área e alguém que provoca mudanças, né, que provoca para que a inovação aconteça. E fazer isso com você mesmo é fundamental, né? Aí no que diz respeito à sua carreira. Então, alguns requisitos aqui para a gente crescer na área de RH. Primeiramente, ter uma postura de aprendiz, né? Eu já falei aqui sobre isso. Ter humildade para poder reconhecer quando você não sabe de tudo, quando você precisa de ajuda. Ter mente aberta para receber as coisas, sem criticar. Muitas vezes você não sabe, vê alguém falando e você daqui a pouco você já se coloca numa posição de julgador, de criticar, né? Então, a mente aberta para aprender é fundamental. Por mais que você já saiba, você está escutando aquilo de uma forma diferente. O que é que você pode absorver daquilo, né? Que pode somar aquilo que você já sabe. Então, essa mente aberta ela é fundamental. Ter um desejo forte de progredir na sua carreira, na sua vida, é fundamental para que você queira crescer, né? Você também querer acelerar a sua carreira, né? E isso envolve você estar disposto a colocar em prática aquilo que você aprende. Tem gente que faz milhões de cursos, mas não coloca nada em prática. De que adianta? Nada, né? Então, existem cursos e cursos, né? Então, eu vejo muitas vezes pessoas que fazem cursos, mas não colocam em prática, né? A gente já fez uma pesquisa aqui de cursos, inclusive, que a gente ministrou, e a gente viu, deu todas as ferramentas, deu tudo na mão para a pessoa colocar em prática, e só 20% das pessoas colocaram em prática. E por quê? N desculpas. Não é o momento da minha empresa, eu talvez não seja legal, meu líder talvez não vá aceitar, porque eu vou fazer só com a área, enfim. Desculpas, né? Desculpas que aparecem quando a pessoa não quer realmente colocar aquilo em prática, porque colocar em prática, botar a mão na areia lá, ir para a arena, exige realmente muita força, né? Muita dedicação, vontade de querer colocar a cara a tapa e vencer. Então, isso é fundamental para quem quer também crescer na área, certo? E algumas estratégias aqui para acelerar o crescimento, né? Então, a gente está falando aqui, se, por exemplo, você identifica que na sua área de RH você tem alguns gaps em hard skills. Então, vamos imaginar aqui que você nunca aplicou uma avaliação de desempenho, nunca fez um processo de gestão do desempenho na sua empresa ou na sua carreira, em nenhum lugar por onde você passou. Então, você tem aí um gap de hard skills. Né? Então, o que é que eu posso fazer para me capacitar nisso? Eu posso fazer cursos,
eu posso buscar leituras específicas, assistir vídeos, ouvir podcasts, fazer benchmarking, fazer grupos de estudo, compartilhamento de experiências. Então, isso tudo são práticas que você pode, estratégias que você pode utilizar para acelerar o seu crescimento aí na área, certo? E isso, como eu falei agora há pouco, né, está aí muito disponível para vocês e muito conteúdo gratuito aí sendo entregue, muito conteúdo bom, de valor, disponível aí na internet para você pegar e pesquisar, né? Mas entre você chegar lá, você precisa dar esse primeiro passo, né? E você não pode se acomodar aí na sua carreira. E outras estratégias para que vocês possam acelerar o crescimento na área. Se você tem, por exemplo, identifica que você tem um gap em soft skills, Samara, eu tenho uma dificuldade de liderança, eu não consigo me posicionar, me portar como alguém que tem uma voz, que pode ser ouvida. E aí a gente vai trabalhar um outro aspecto, não é só você fazer um curso de oratória que vai fazer você se posicionar aí de uma forma que as pessoas te escutem, né? Tem a ver com uma mudança de mindset, com empoderamento. E esse gap, ele pode ser, você pode utilizar como estratégias o próprio coach, tá? Que é uma forma excelente da gente desenvolver, da gente acelerar essas competências. Trabalhe com projetos, dependendo do gap, por exemplo, habilidades de colaboração, trabalho com projeto, ele é muito importante para trabalhar essas habilidades de colaboração. As mentorias, consultorias, inclusive aqui na Impulsionar, nós trabalhamos muito com as mentorias para profissionais de RH e o objetivo da mentoria é exatamente esse, é poder pegar na sua mão quando você está se sentindo inseguro, é poder te dar todo o suporte necessário, porque não tem coisa pior do que você querer fazer algo e você está se sentindo sozinho, você está querendo dividir aquilo com alguém, você não tem com quem dividir, né? E você precisa ser cuidadoso, porque você não pode implantar aquilo de qualquer jeito na empresa, isso pode derrubar a imagem que você está construindo, ou pode alavancar a tua imagem profissional. Tu traz uma proposta, né, um projeto que é muito interessante, muito relevante, se ele for bem implantado, o teu posicionamento cresce dentro da empresa. Mas se ele não for bem implantado, tua imagem e a imagem da área toda pode ir por água abaixo. Então, é muito importante a gente reconhecer se a gente pode, né, se a gente precisa, aí, por exemplo, de uma mentoria ou de uma consultoria. Nós temos muitas empresas que contratam a gente para fazer uma consultoria mesmo de implantação da área, de um RH estratégico, de remodelar uma área de RH. E temos também profissionais que contratam a mentoria a nível individual. Inclusive, esse mês a gente está em fase de lançamento, né, da nossa mentoria. A partir do mês de novembro, a nossa expectativa é poder estar fechando aí a turma de mentoria coletiva. E nessa mentoria, a gente vai ter encontros quinzenais em grupos, né? São grupos de pessoas, não é a pessoa compra a mentoria e entra. Não, as pessoas elas fazem uma aplicação, elas preenchem uma aplicação dentro do nosso site, onde elas vão colocar todo o perfil lá, responder algumas perguntinhas e nós vamos avaliar se ela está no nível dessa turma, porque nós queremos uma turma realmente que esteja realmente no mesmo nível, que queira, de fato, crescer, alavancar sua carreira, que queira realmente tornar a área de RH da sua empresa uma área relevante, uma área empoderada e uma área que, de fato, agrega para as pessoas, né? Não é uma área de faz de conta. Então, assim, e a mentoria é para isso, é para quem quer, né, ajuda, para quem quer, reconhece que não sabe de tudo, para quem acredita que em grupo a gente consegue fazer mais e fazer, né, com mais consistência, certo? E que eu trago algumas reflexões, né? Buscar ajuda é sinal de fraqueza, né? Você reconhecer que você não sabe e fazer um curso é sinal de fraqueza? Não. Você reconhecer que você está tendo dificuldade de implantar aquilo que você viu no curso, mas nunca aplicou na prática, e procurar, por exemplo, um auxílio, uma mentoria, é sinal de fraqueza? Não, né? E essa postura de aprendiz, ela pode te ajudar, inclusive, a dar um salto na sua carreira, tá?
A gente também tem que pensar que, às vezes, uma má decisão que a gente toma, porque a gente está sozinho, porque a gente não conseguiu fazer uma leitura apropriada daquele cenário, daquela situação, ela prejudica a sua imagem, ela prejudica a relação que você está construindo com as pessoas. Então, assim, poder contar com o suporte, né, de um time, de mentores, de pessoas que estão no mesmo nível, sofrendo as mesmas dores que você, é fundamental para que você consiga ter um resultado mais efetivo, certo? E eu quero terminar aqui a nossa aula de hoje, né? Vou deixar aqui o link para que vocês possam acessar a página da nossa mentoria e possam pesquisar, preencham a sua aplicação para a gente poder fazer uma entrevista. A gente pode ir sozinho, sim, né? Quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai acompanhado, já diz um provérbio africano. Então, se a gente quer ir com mais consistência, de forma efetiva, se a gente quer realmente deixar uma marca, se a gente quer crescer na nossa carreira de forma consistente, a gente procura ajuda, né? A gente vai acompanhado, a gente vai buscar ajuda para desenvolver as nossas hard skills, para desenvolver as nossas soft skills, porque se a gente tem um propósito que nos move para essa área, a gente precisa, né, ter força, ter ajuda, ter mãos que nos ajudem a chegar aonde a gente quer, né, a gente cumprir esse propósito, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Espero que tenha aqui surgido algumas reflexões e que vocês possam crescer aí em termos de ampliar aí a consciência do que é que você tem que mover aí na sua carreira, se é uma hard skills que você tem que desenvolver, se é um soft skills, e qual estratégia você vai buscar. Eu acredito muito que ter isso muito claro vai te fazer chegar aí mais longe e crescer sim na sua carreira, por que não, tá? Chegamos aqui ao fim de mais uma aula do Zona de Impulso e eu espero que você tenha aproveitado esse momento para investir na sua carreira, tenha feito anotações, aproveite para marcar, impulsionar durante as aulas, faz uma hashtag aí, Zona de Impulso, marca o @impulsionar, para que mais pessoas possam vir aqui crescer junto com você, tá? Eu desejo para vocês uma ótima semana e até a nossa próxima aula do Zona de Impulso, toda quarta-feira às 14h15. Até mais.